Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Paloma Pinheiro e hoje é dia de devocional. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E toda segunda, quarta e sexta eu gravo devocionais com orações, leitura da Bíblia. E se você gosta desse conteúdo, acompanhe os vídeos de segunda, quarta e sexta pelas manhãs. E de terça e quinta pelas manhãs eu gravo conteúdo sobre a área profissional. Eu trago dicas, sugestões, notícias do mercado de trabalho para ajudar você a crescer profissionalmente e assim alcançar o sucesso desejado. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em 1 Reis, capítulo 18, verso 30. E se você estiver na sua casa e puder estar pegando a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra ela em 1 Reis, capítulo 18, verso 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém? O que essa palavra está nos ensinando essa manhã? Que nós precisamos reparar o nosso altar. Amém? O nosso altar hoje significa o nosso coração. Nosso coração é como se fosse um altar para Deus. E às vezes a gente precisa olhar o nosso coração para ver se há algo que a gente precisa tirar do nosso coração, porque às vezes a gente guarda muitas coisas no nosso coração, coisas do passado, coisas que magoou o nosso coração. Às vezes a gente discute com alguém e acaba guardando raiva, mágoa no nosso coração, e nós precisamos consertar o nosso altar. Na época de Elias, as pessoas construíam altar de pedra, altar para falar com Deus. E hoje a gente não precisa mais construir altares de pedra. Hoje as igrejas possuem altares, mas o nosso principal altar é o nosso coração, amém? Porque não adianta a gente ir na igreja, falar com Deus, né? E não reconhecer que a gente precisa mudar, que a gente precisa se consertar diante de Deus. Todos os dias nós precisamos reparar o nosso altar, assim como Elias chamou o povo para reparar o altar. Nós também precisamos reparar o nosso altar, que é o nosso coração, reparar o que está de errado, o que precisa ser consertado no nosso coração, o que a gente precisa consertar na nossa vida, o que é necessário para a gente agradar a Deus. Então, nós precisamos todos os dias nos preocupar em cuidar do nosso coração, porque o nosso coração é o altar de Deus, amém? Então, repare o que está no seu coração. Eu não sei como foi o seu fim de semana, não sei como foi a sua noite, mas reflita, olhe o seu coração, o que está dentro dele. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não guardar coisas ruins no nosso altar, que é o nosso coração. Nós temos que ver o que precisa ser mudado em nós. E assim, pedir perdão para Deus de todo o nosso coração e reparar o altar, amém? Se consertar, fazer a vontade de Deus para que a gente possa ter uma vida abençoada, amém? Então, que nessa manhã você possa se examinar, amém? Examine o seu coração, que é o altar de Deus. Veja o que precisa ser mudado, o que precisa ser tirado do coração. Se você está com mágoa de alguém, peça perdão para essa pessoa. Não importa se você está certo ou errado, mas para Deus, a gente tem, se a gente quer o perdão de Deus, a gente deve perdoar as pessoas, amém? Então, não deixe coisas ruins entrar no seu coração. E se tem coisas ruins no seu coração, tire do seu coração, amém? Peça para Deus tirar a mágoa, o rancor, a amargura do coração, tudo que não agrada a Deus.
tire do seu coração, amém? Peça para Deus limpar o seu coração, repare o seu altar, amém? Cada um de nós precisamos fazer isso todos os dias. E é assim, Deus vai nos conceder uma vida abençoada, amém? Deus, ele vai fazer coisas grandes em nossa vida, mas para isso a gente precisa se consertar diante dele. Então, fale com ele, peça perdão para ele, que ele vai te perdoar. Renove o altar que é o seu coração, amém? Às vezes a gente precisa refletir, ver o que está acontecendo conosco, em nosso coração, e tirar as coisas ruins quando for necessário, amém? Então, a gente pede perdão para Deus e tenta, dia após dia, fazer a vontade dele. A gente deve se esforçar para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém? E nós precisamos se consertar todos os dias, porque Deus, ele é misericordioso e ele está disposto a nos perdoar, amém? Vamos orar, vamos pedir para Deus abençoar o nosso dia. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que o Senhor possa abençoar o nosso dia, abençoe os inscritos, abençoe as pessoas que vão assistir esse vídeo, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar um dia abençoado para cada um deles. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha com as pessoas que você conhece e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.